Mestre, seja bem-vindo. Desta vez nós vamos falar sobre uma área que está muito em alta. Aliás, que já deveria ter, né, há muitos anos atrás, já a gente ter esse tino para poder falar sobre autoestima, sobre beleza, porque a beleza não é só a beleza física, mas é a beleza que traz aquele carinho também para a alma. Tudo bem? Isso mesmo, Cris. Minha convidada de hoje é a doutora Ana Paula Alves. Ela atua em Conselheiro Lafayette e também em Belo Horizonte, atua como mentora, atua como professora e atua também na área da estética. Seja bem-vinda. Obrigada, Cris. Agradeço muito o convite, estou muito feliz por poder estar aqui batendo esse papo, falando desse assunto que eu adoro, né? Pois é, e a gente quer saber um pouquinho, né? Todo mundo hoje quer ficar um pouquinho mais bonito e quer saber os segredos do rejuvenescimento, da pele bonita, de como ficar mais jovem. Mais jovem. Você sabe que isso aí é um assunto bem legal que você destacou e que é um assunto que está assim, sendo discutido nos maiores congressos de medicina estética do mundo. Que hoje a gente não fala mais anti-aging, sabia, Cris? É mesmo? Hoje não é mais anti-age, gente, agora é pro-age. Ah, é o E aí, agora. pra gente fica parecendo que é o contrário, né? Fica parecendo que é assim, tipo, estimular o envelhecimento, por causa da tradução ao pé da letra que a gente faz. Mas na verdade não é. O pro-aging é um conceito onde a gente pensa em envelhecer bem, envelhecer com saúde. E isso não é só para a pele, só para o rosto, né? É o corpo como um todo, porque na verdade o conceito de saúde, ele é muito amplo e ele passa, lógico, pela autoestima e pela beleza também. Passa. Né? E então, nesses congressos que eu tive a oportunidade de participar o ano passado e esse ano já fiz umas atualizações também, a gente discute essa questão, né? De ajudar os nossos pacientes a envelhecer bem. Então a gente tem um conceito agora que é health span, life span, que é a quantidade de vida que você vai ter, mas com qualidade. E hoje a gente discute um termo que chama skin quality, né, que é a qualidade da pele. Então é lógico que tudo isso vem lá de fora primeiro pra gente, esses conceitos, por isso que é tudo em inglês, né? Então, mas a gente traduz pra gente, e o importante, né, é a gente, enquanto profissional, saber direcionar esses conceitos com esse embasamento do que vem lá fora, mas, lógico, adequando para a pele do brasileiro, né? Porque a gente é único, você sabe, né? Com certeza, né? Não brasileiro, só na beleza, em tudo, né? Em o brasileiro tudo. é diferenciado. Porque a pele do brasileiro, ela é diferente, porque a gente é miscigenado, e isso é ótimo em muitos fatores para nós. E mesmo a gente vivendo num país extremamente tropical, né? Com essa mudança toda de temperaturas, hoje nós não temos aí uma temperatura fixa como os demais, né? Países às vezes tem, às vezes é muito frio, né? Menos sol, e aqui a gente tem o sol, que o sol em demasia também acaba estragando um pouquinho a nossa pele. Tudo tem que ser em equilíbrio, né? A gente também não vai brigar com o sol, mas a gente também tem que entender que o sol em demasia, como você falou, ele vai prejudicar a pele, vai trazer alguns prejuízos aí, inclusive vai causar envelhecimento. Porque o que a gente fala desse envelhecimento, que eu acabei de falar, o principal fator que se discute é o fotoenvelhecimento, ou seja, o envelhecimento que vem da radiação. Então, por isso a gente bate tanto na tecla, né, do uso do protetor, e aí estimular o uso correto do protetor correto, da forma correta, porque muitas vezes nós, enquanto profissionais, o que a gente vê? O paciente chega usando protetor, mas muitas vezes não usa da forma correta. Vamos aproveitar aqui, gente. Olha, eu uso como filtro, filtro solar com cor, né? Com base, no caso. Inclusive, eu até passei aqui agora. Eu criei esse hábito de passar já tem alguns anos. Então, tá correto, não tá correto? Não, e como que eu faço para poder escolher o meu protetor solar ideal? Então, esse ponto é um ponto chave. Eu falo sempre para os meus alunos, porque eu também dou aula nessa área, e eu falo para os meus alunos, assim como eu falo para os pacientes, que você pode fazer o melhor tratamento do mundo, você pode comprar o melhor creme do mundo, mas se você não usar protetor solar da forma adequada, Cris, a sua pele vai reclamar. Então, o protetor solar é o melhor clareador de pele que a gente tem.
Porque assim, se você usa um clareador, né? Vamos supor que você está querendo tratar uma mancha, alguma coisa. Você usa um clareador, mas não usa o protetor, você não vai ter o mesmo resultado que se você usasse talvez só o protetor solar. O protetor solar é clareador. Por quê? Porque ele protege a sua pele daquele estímulo da radiação. E ele meio que parece que dá uma tratada na pele assim mesmo. Não? Alguns Parece protetores, sim. Inclusive, é tendência do mercado, né, de cosméticos e de dermocosméticos que os protetores hoje já venham com tratamento. Então, hoje, eu falo que é o protetor multifuncional. Ele vem com vitamina C, ele vem com vitamina E, tem protetor com ácido hialurônico. Então, assim, o mercado de dermocosméticos, ele está evoluindo nesse sentido, de a gente cuidar da pele. Sim. E respondendo a sua pergunta, né, se está certo, se está errado a questão do protetor com cor, tá certíssimo, tá dentro de todas as tendências que a gente vê, né, tanto no mercado da estética, que segue, lógico, os estudos científicos, né, eles estão de olho em tudo que está sendo estudado, e a gente sabe hoje que a luz azul, que é a luz, essa luz que a gente está aqui, luz do celular, a luz do celular, luz isso. de iluminação. E a gente que, né, usa muito iluminação, você que trabalha com isso, né, a gente que grava áudio. Milhões de luzes. Exato. Essa luz, ela é uma luz que ela é barrada de uma maneira melhor pelo protetor com cor. Oh, que bom. Então, o protetor sem cor, ele é excelente para barrar a radiação UVA e UVB, que é do sol. Sim. Mas a luz visível, que é a luz azul, que é essa luz mais interna, é a luz do computador, é o protetor com cor que a gente vai utilizar. Doutora Ana Paula, então eu estou na minha casa, não estou exposta ao sol, não saí hoje, ainda assim eu tenho que usar o protetor? Isso, olha só que legal. A maioria das pessoas que chegam no meu consultório faz ao contrário. Então as pessoas falam assim, quando eu estou em casa, eu uso sem cor, porque eles pensam assim, sem cor, porque eu com cor é para ficar bonito, né? É para pele, para esconder as manchinhas, as marquinhas. Então, quando eu vou sair, eu ponho com cor. E é o contrário, né? Porque o com cor, ele deve ser usado, não que ele não deva ser usado lá fora. Ele também deve ser usado lá fora porque ele barra todas as radiações, porque dentro dele não tem só um ativo que barra a luz visível. Ele, obrigatoriamente, aqui no Brasil, os protetores solares têm que ser de amplo espectro. Então ele vai barrar o VA e o VB, que são as principais do sol, mais a luz visível por conta da cor. Olha que interessante, hein, gente? E a gente, então, e qual que é a quantidade ideal que eu devo usar? Quantas vezes ao dia? Porque às vezes a gente usa uma vez só, né? E não usa mais durante o dia. Isso aí também é um problema, né? Porque já tem estudos, inclusive tem uma tese de mestrado de um colega farmacêutico que fez a tese dele lá na USP, quantificando quanto de protetor que a gente aplica e quanto que a gente deveria aplicar. E na verdade o que foi descoberto com essa tese e alguns outros estudos é que a gente aplica muito, muito, muito menos do que a gente deveria. E aquele FPS que vem no rótulo, né, a gente compra pelo FPS, né, que é o fator de proteção solar. Exato. Aquilo que está escrito ali, 30, 60, 45, aquilo, gente, é de acordo com uma quantidade que você aplica. Se você aplica uma quantidade menor, você está se protegendo menos. Então, sabe o que o estudo mostrou? Que não só a gente não aplica a quantidade correta, quanto dependendo de como é o protetor, se ele é pó, se ele é loção, se ele é fluido, se ele é bastão, a gente aplica quantidades diferentes. E com isso o FPS ele diminui mais de acordo com a quantidade menor que a gente passa. Assim, por exemplo, o pó. O pó é aquele que a gente passa menos. Não tem condições de você colocar muito pó. Verdade. Né? E tanto é que o pó a gente só deve aplicar por cima de outro protetor. O pó sozinho, ele não vai dar conta de te proteger. E às vezes está escrito lá FPS 50. Só que o FPS 50 que está escrito lá é de acordo com a quantidade que foi testada em laboratório que eles fizeram lá in vitro. Não é a quantidade que a gente passa no dia a dia. Entendeu? Então, o que acontece é que, na verdade, esse estudo mostrou até que muitas vezes um FPS 50 que você está aplicando, às vezes você não está com FPS nem 10. Então, esse é o grande problema. E aí o estudo é muito interessante, inclusive, porque ele critica, inclusive, os métodos, né, de teste, porque acaba que a gente fica iludido, porque a gente está comprando um protetor que está escrito lá que é FPS 50, eu estou aplicando todos os dias e estou achando que eu estou com FPS 50. Mas na verdade não. Sabe o protetor facial que você compra, que tem 50 gramas mais ou menos? Sabe quantos dias ele deveria durar?
se a gente aplicasse a quantidade? Vamos lá. Certo? 10 dias. Gente, porque seriam 5 gramas, pouco, hein? Seriam 5 gramas por dia, de acordo com a quantidade que é testada. Só que a gente não usa nem perto disso, né? Não. Nem perto. Ainda mais porque eles têm também uma cobertura muito grande, a gente já fica iludido achando que tá ótimo, isso. Né? Por isso que é interessante essa questão que você falou, de usar o sem cor e o com cor. Você usa o sem cor primeiro e depois usa o com cor, que você faz 2 camadas de protetor. Ótimo. E aí você já tá aumentando a sua proteção. Eu já tenho esse hábito, eu acho que já tem uns 10 anos que eu uso o protetor já. E ficou esse hábito mesmo de usar protetor já de muitos anos, até uso uma marca até que eu gosto bastante. Se não me engano, é de 50 ou 70. Isso. E aí por isso que eu defendo isso. Quanto maior o FPS, melhor. Porque aí quando você usa menos, pelo menos você não cai para aquele FPS que não tá te protegendo, né? Sim. Pelo menos você tá tendo uma proteção. Hoje, para os nossos cuidados de pele, né? Os nossos cuidados hoje, basicamente de pele, quais são os conceitos que a gente deve fazer? Por exemplo, uso de sabonete, eu não devo usar sabonete, ou fazer mesmo aquele skincare. Qual seria hoje o método básico mesmo que a gente poderia fazer? Tem gente que fala, eu uso sabonete no rosto, outras não. Tem que ser para uma área específica do rosto, né? Eu não posso usar sabonete do corpo no rosto. E como que fica essa questão? Sim, essa questão do skincare, que a gente chama, né? Isso. Todo mundo gosta de falar, o skincare. Agora ficou na moda. Ficou na moda, né? Mas você sabe que essa é a parte que eu mais gosto da consulta? Então, assim, eu faço uma consulta muito detalhada com os meus pacientes e essa parte é crucial, porque se você não tem uma rotina de cuidado com a pele, eu falo sempre assim, pele bonita e saudável não é milagre, é rotina. É rotina igual tudo na sua vida, né? Verdade. Criar uma rotina do cuidado. Por exemplo, eu falo e os pacientes às vezes falam, mas todo dia fazer isso. Aí eu falo assim, você sai de casa sem escovar dente? Come todos os dias. Come todos os dias. Toma banho, né? Então você precisa ter esse cuidado com a pele também. Assim, a pele fala do que o corpo sofre. Ela responde. Ela fala pra gente. E quem sabe ler, o profissional, que olha. Então, por isso, muitas vezes o paciente chega no meu consultório, eu olho e falo. É isso. Às vezes é uma questão alimentar, às vezes é uma questão de estresse emocional. Às vezes é uma questão realmente de falta desse skincare diário que não está presente ali, isso traz consequências. Porque você tem que imaginar o seguinte, Cris, a pele é o maior órgão do nosso corpo. Verdade. Como que vai acontecer uma coisa no seu corpo que não vai acontecer e não vai refletir na sua pele? É impossível. E a gente pensar que a gente fica a vida inteira com essa pele, né? Aí tem essa questão muito legal. Agora você chamou a atenção para um detalhe. A nossa pele, quando a gente é jovem, a gente troca de pele a cada 21 dias. A cada 21 dias, quando a gente é jovem. Tá. Até os 25. Eu acho que eu já não tô trocando mais de pele. E aí, depois, Cris, quando a gente chega numa fase que já não tá trocando mais com tanta frequência, é aí que entram os procedimentos, é aí que entram os sabonetes específicos, os produtos específicos pra gente estimular essa pele a continuar renovando. Sim. Então, quando a gente pega aquele paciente, e principalmente mulher, a gente sempre sofre mais. A mulher, na pós-menopausa, ela perde uma influência muito importante que é do hormônio. Então, quando o hormônio cai, também cai muito essa influência do hormônio na renovação da pele, inclusive também no colágeno, né? A gente sabe que o colágeno que está um pouquinho mais profundo não é esse que, né? O colágeno a gente não tem essa renovação dele a cada 21 dias. Essa pele que renova é essa pele mais superficial. Sim. O colágeno está mais profundo. Para a gente estimular a produção de colágeno, a gente tem que fazer coisas mais profundas. Então, por isso precisa dos procedimentos, por isso que precisa de outras intervenções além do skincare diário que a gente tem. A gente vê hoje uma diferença muito grande das mulheres que envelheciam antes, né? Vamos falar de uma pessoa hoje de uns 80 anos. E hoje, vamos supor que há 10 anos atrás, essas de 80 e as de hoje de 80 estão totalmente diferentes, mesmo aquelas que hoje com 80 não estejam assim
num grau de aperfeiçoamento das técnicas, né? Mas a gente tem percebido que no decorrer dos anos as pessoas têm ficado mais jovens. E agora, eu acho que ainda mais de uns 5 anos para cá, ficou muito latente isso nas mulheres, de começarem a ter o hábito de se cuidar, de procurar uma clínica de estética, para ter esse cuidado, para ter essas estimulações todas e para saber como ela vai envelhecer, né? Como ela vai poder cuidar da pele dela. Então, assim, naturalmente as pessoas foram mudando, né, essa tonalidade de pele, ou até as próprias rugas, as linhas de expressão mudaram muito. Por conta dos hábitos que mudaram. Dos hábitos que mudaram. Agora, hoje, com quantos anos hoje a gente tem que começar a cuidar? Porque, naturalmente, a partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a envelhecer. Sim. Né? Nasceu, já começa a envelhecer. Então, a gente não vai ficar com aquela pele de bebê para sempre. Com quantos anos a gente tem que começar esses cuidados? É na adolescência, no período de puberdade? É a partir dos 20 anos? Qual que é a idade ideal para começar a ir frequentar um local específico de estética para ter esses cuidados, assim? Então, assim, eu falo muito o seguinte, né, que os cuidados a gente sempre tem que ter, só que eles vão mudando ao longo do tempo. Por exemplo, eu atendo muito adolescentes. Qual que é o problema dos adolescentes? As acnes. As acnes, a pele mais oleosa. Sim. Por quê? Por conta do momento, né, metabólico, momento hormonal que eles estão passando, que influencia na pele. É o que eu falei, a pele sofre tudo que a gente está sofrendo no nosso organismo. Então, tá naquele momento de pico hormonal. O que é o normal na adolescência, então? É ter acne, porque a acne, ela tem lá os seus pilares da acne, que entre eles tem o quê? O estímulo hormonal, que vai estimular a glândula sebácea a produzir muita oleosidade, e isso vai dar alimento para a bactéria da acne, que não é uma bactéria que a gente tem normalmente na nossa pele. Ela não é a bactéria residente da nossa pele, ela tá ali de intrusa. Só que quem é a bactéria? Oportunista. Quem que é a bactéria que vai sobreviver? Você sabia que o nosso corpo, a gente é mais bactéria do que células? Muito, né? Tem um livro que chama, como é que é? 10% humano, uma coisa assim, que conta isso. Nós somos, aproximadamente para cada célula, nós são 10 bactérias. Gente, é muita coisa, né? Então, pensa bem, o que você alimenta é o que vai sobreviver. Então, se você alimenta a bactéria da acne, é ela que vai sobreviver ali. Então, por isso que o tratamento, por exemplo, da pele com acne, ele passa muito por uma reeducação alimentar do adolescente, por, às vezes, algumas restrições de alguns alimentos que a gente já sabe que piora o caso. Então, na adolescência, a gente tem muito esse cuidado. Claro que tem as exceções, né? Eu estou falando da maioria. Sim. Então, passou a adolescência, né? A gente já tem um cuidado ali de quê? De manter essa renovação da pele que a gente falou, né? Então, a gente tem o cuidado de fotoproteger sempre. Então, você estava falando, né, do envelhecimento, como que ele mudou. Por que que ele mudou? Por causa da mudança de hábitos. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu não fui ensinada a usar protetor solar, você foi? Só na praia. E olhe lá, porque na praia eu branca desse jeito ainda queria ficar morena. Queria. Né? Aí o que eu ganhava? Bolhas, né? Bolhas. Então pensa bem, a gente não tinha esse cuidado, muito, né? A gente não tinha esse cuidado, a gente, muito pelo contrário, muitas pessoas usavam umas receitas caseiras aí, né? Mas água não posso nem não pode nem falar que exatamente. Exemplo aí, eu não falei por isso, mas eu sei que vocês sabem, sim, né? Que tem as misturinhas para ficar morena. Comigo, infelizmente, nada disso dá certo, eu já aceitei, então pronto. Então, a gente não foi ensinada a usar protetor solar, muito pelo contrário, todo mundo queria era pegar sol. Exatamente. Então, por isso é que a gente vê que hoje em dia a gente tem um envelhecimento diferente, né? Por causa desse cuidado diário que a gente tem. E aí, fechando então o ciclo, né? Depois dos 25, a gente começa a cuidar para prevenir os sinais da idade, né? E a partir ali dos 40, 35, 40, a gente já tem que ter alguns cuidados daquelas rugas que já começaram a aparecer,
né? Se você já apresentou alguma mancha, alguma coisa, porque a mancha também é sinal de envelhecimento. A gente fica só focado na ruga, né? É verdade. Mas não, a pele envelhecida, ela tem rugas, ela tem aqueles vasinhos, sabe aqueles vasinhos que você vê na pele? Aquele sinal de envelhecimento também. Então, é tendência da nossa pele, à medida que vai envelhecendo, apresentar rugas, manchas e esses vasinhos. Agora vamos nos cuidar, né, gente? Vamos. E eu fico vendo hoje a diferença, eu fico muitas vezes me comparando com outras pessoas, mas não no sentido de observar muito o outro, mas a mim mesma. E aí eu fico vendo, às vezes, pessoas que eu comparo, às vezes, com a minha idade, e aí tem hora que eu falo a minha idade, as pessoas não acreditam, às vezes, né, que eu já vou fazer 40 anos, né? E aí as pessoas às vezes Muito bem, Cris. muito obrigada. Às vezes as pessoas não acreditam, mas não tem como acreditar. E eu falo assim, gente, às vezes vocês ficam achando que eu sou nova demais. Não é isso, né? E aí faz toda a diferença. Faz, mas porque eu acho também pelos hábitos alimentares e a questão do filtro solar, como eu disse, que eu já uso já há bastante tempo. Então eu percebo hoje que as mulheres, né, próximas à minha idade tem uma qualidade diferente de pele da minha. Isso eu acho que, claro, também os fatores já que ajudam bastante são os genéticos, que minha família não envelhece. Exatamente, ainda tem isso, ainda né, tem gente? isso, a genética. Porque a genética é boa. A genética, é claro que ela tem uma participação aí. Mas a gente não vai ficar dependendo só da genética. Só da genética. Então, o que acontece? Esses cuidados com a pele são extremamente importantes, porque eles vão determinar lá na frente fatores que são esses que a gente tanto quer, né, que é manter aí uma pele jovem. Bom, a gente falou muito sobre a questão de pele, né, desses cuidados da pele, mas também você é professora, hoje atuante não só em palestras no Brasil, como também no exterior. Sim. Você é natural de Lafayette? Não, eu sou de Curvelo. Curvelo? Como que veio conhecer Mas Lafayette? eu vim pra cá com 2 anos de idade. Eu nem lembro de Curvelo direito. Lafaietense. Atualmente atua em BH e aqui em Lafayette, Isso, né? A gente tá para as consultorias de estética. A gente está com um consultório aqui. Em Belo Horizonte eu também atendo, né? De tempos em tempos eu vou a BH, a gente tem um consultório lá e os cursos também. Que na pandemia a gente começou com os cursos online, né? Mas eu já dava cursos antes da pandemia, e a pandemia foi só assim o start do online, porque os meus alunos já me pediam há muito tempo e eu ficava assim, gente, não sei, não dá, eu quero um estúdio para gravar, e aí chegou a pandemia, né? Arrasou com a gente e falou assim, fica aí dentro de casa. Dentro de casa, um celular, um computador. Exatamente. E todo mundo querendo aprender, o que eu fiz? Comecei a dar os cursos online. E aí a gente começou e hoje temos online, tem o meu canal no YouTube. Legal, né? Fala pra gente qual é o canal. O canal é DR Ana Paula Alves. E lá, inclusive, tem vários vídeos gratuitos sobre isso que a gente está discutindo aqui, sobre pele, sobre rejuvenescimento. Tem, quem que for profissional da área e quiser, né, tem alguns vídeos falando, inclusive, sobre a questão do protetor solar. É 2 horas só falando de protetor solar, Cris. Então, assim, interessante. Por isso que eu dei uma resumida aqui, assim, sim, porque realmente é muito detalhe. E eu acho extremamente importante o profissional saber disso. Mas aí, quem quiser pode me pedir que eu dou o link lá. E as aulas hoje, né, são para profissionais de estética? Sim, a gente atua. Como a estética ela é multiprofissional, né? Graças a Deus a gente teve aí essa abertura da estética, onde muitos profissionais de saúde hoje atuam com estética. Eu dou aula para biomédicos, para médicos, para fisioterapeutas, para farmacêuticos, biomédicos. Então tem vários profissionais que estão atuando nessa área e que querem, né, saber um pouco mais sobre a questão do cuidado da pele, que eu mergulhei nesse universo, essa é a minha expertise, é isso que eu gosto, isso que eu amo, e aí eu gosto de compartilhar. Bom, e você trabalha hoje com peeling, com botox, com microagulhamento, limpeza de pele? Sim, todas essas vertentes de cuidados com a pele. Sim, eu me aprofundei mais em melasma, sabe, Cris? Eu gosto muito. Que são as manchas que acho que são muito difíceis. São muito difíceis. Mas por isso mesmo que eu quis me aprofundar no melasma. Por quê? Porque é muito sofrimento. É muita gente que sofre. Quantas pessoas eu já vi chorando no meu consultório. E eu queria ajudar essas pessoas. E hoje em dia ajudar os meus alunos a ajudar essas pessoas também. E a parte sentimental dessas pessoas? Pois é, exatamente aí.
E que, inclusive, a parte emocional, ela tanto pode deflagrar como piorar o melasma. Então, por isso é que é um círculo, né? Que é difícil de ser vencido, porque quando a pessoa olha no espelho e ela vê aquela mancha, ela está insatisfeita com aquilo, aquilo alimenta mais ainda e a gente precisa barrar isso. Então, hoje a gente estuda muito, né? O que a gente mais estuda é uma resolução para isso. Até hoje a gente ainda não tem, né? Alguma coisa que cure. Sim. Infelizmente não tem cura, mas a gente tem muitas formas de controlar e de melhorar a autoestima dessas mulheres, né? Que é importante. E esse eu acho que é o mais importante. A pessoa se sentir bem. Se sentir bem, não exatamente. E hoje a gente está falando isso mesmo para as pessoas que devem se sentir bem. Devem procurar ajuda para se sentir bem. Eu recebi hoje a doutora Ana Paula. E a doutora Ana Paula, a gente vai deixar o contato dela aqui, né, para você que quer fazer algum cuidado com a sua pele, você passa por alguma dificuldade, né, com a sua pele, seja de tratar uma acne, porque tem pessoas que até mais velhas às vezes têm dificuldade. É uma acne, inclusive, mais difícil de tratar, porque é uma acne ligada a alterações hormonais. É a acne da mulher adulta que a gente chama. Gente, olha só, com acne, né, qualquer manchinha na sua pele, que é muito importante também a gente falar sobre o câncer de pele, né? Não só a pele do rosto, gente, mas a pele da mão. Então a gente tem que proteger toda a nossa pele, né? Como a doutora Ana Paula falou, é o maior órgão do corpo humano. O índice hoje que a gente tem de pessoas com câncer de pele é altíssimo, né? É um dos e aí, olha como é importante você detectar uma manchinha, procurar a ajuda de um profissional para poder saber que tipo de mancha né, bem importante, cuidados com a nossa pele. Inclusive, saber que tipo de mancha a gente não pode mexer, né? Nem toda manchinha a gente pode tirar, exatamente por causa disso. Então tem que procurar um profissional que seja sério e que realmente entenda dessa parte, né, para poder fazer o tratamento adequado. Pois é, a gente tem que, né, para um outro episódio depois para poder falar sobre outros assuntos, claro, né? Porque o assunto é extremamente extenso. Muito obrigada, viu, por ter vindo. Vamos a partir de agora também, vou deixar aqui na descrição também, gente, o canal no YouTube, para vocês acompanharem todas essas dicas da doutora Ana Paula. E a gente vai deixar também o endereço onde ela atende, né? Aqui em Lafayette e também em Belo Horizonte. Então, para você que está acompanhando aí através do nosso canal no YouTube, do nosso Instagram e também do Spotify, né? Galera que está aí ouvindo, muito obrigada a vocês e mais uma vez, obrigada. Obrigada a vocês. E na próxima a gente tem que falar sobre outros assuntos, né? Estou à disposição. Porque o tempo parece que não passa, gente. A gente vai falando, mas a gente quer fazer mais perguntas. Inclusive, se você tiver alguma pergunta para a doutora Ana Paula, é só escrever aqui nos comentários. Isso, vou responder todas. Obrigada! Obrigada.